Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula de matemática. Hoje trabalharemos o conteúdo do 8º ano, que no caso é a potenciação e radiciação de monômios. Se você não é inscrito ao canal, peço que se inscreva, pois assim você será notificado de todos os vídeos futuros e principalmente pelo fato que a matemática é uma matéria sequencial, então às vezes um vídeo anterior pode te ajudar no próximo. Hoje nós vamos falar sobre potenciação e radiciação de monômios, logo após termos falado da multiplicação e da divisão, e antes dele ainda, adição e subtração de monômios. Então, da mesma forma como a multiplicação e a divisão utilizam algumas propriedades de potência, a potenciação vai precisar aqui de duas propriedadezinhas. A primeira é a potência de produto. O que é a potência de produto? Quando eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação está elevada a alguma coisa, esse expoente aqui vai ser dividido para cada um dos fatores. Vai ser dividido não, vai ser distribuído. Então nós vamos ter o quê? Esse 2 vai ficar ao quadrado, vezes esse 3 que também fica ao quadrado. Porque resolvendo essa expressãozinha numérica, 2 ao quadrado são 4. E 3 ao quadrado são 9. E a gente sabe que 4 vezes 9 dá 36. E se eu tivesse resolvido dentro do parênteses primeiro, 2 vezes 3, 6. 6 elevado ao quadrado, ou seja, 6 vezes 6 realmente dá 36. Então, a nossa potência de produto é dessa maneira que ela funciona. Quando são letras, eu sou obrigado a utilizar essa propriedade, porque não tem como eu fazer igual aqui, A vezes B. 2 vezes 3 eu ainda poderia resolver lá dentro primeiro. Quando eu tenho letras, não dá para resolver dentro do parênteses primeiro. Então, é por isso que a propriedade vai ficar o primeiro fator elevado a n vezes o segundo fator elevado a n. Então, a propriedade da potência de produto me diz justamente isso. Eu elevo cada um dos fatores ao expoente indicado. Essa é a primeira propriedade que eu vou precisar. A segunda propriedade é a potência de potência. Fiquem espertos que a potência de potência sempre vai ter um parênteses, um colchete, uma chave, ou seja, um sinal gráfico separando os dois expoentes, tá? E se a gente for olhar bem aqui, olha esse exemplo. 2 elevado à quarta elevado ao cubo. Uma coisa elevada ao cubo é ela, ou seja, 2 elevado à quarta, multiplicada por ela mesma 3 vezes. Só que 2 elevado à quarta é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 4 vezes, 4 vezes. E se eu pensar nisso aqui, juntar tudo isso aqui, já que é apenas multiplicações, eu ficaria com 2 multiplicado por ele mesmo 12 vezes. Ou seja, isso aqui seria 2 elevado a 12. Que se eu pensar como a propriedade da multiplicação de potências com a mesma base, seria somar o 4 com 4 com 4. Mas só que toda essa etapa aqui ela é desnecessária, porque já que eu sei que a resposta é o 12, o que eu poderia fazer apenas? Multiplicar o 3 pelo 4, ou 4 pelo 3. Então, olha só, na potência de potência, tudo me leva a crer que é só multiplicar os dois expoentes. 4 vezes 3, 12. Vamos ver outro exemplo e ver se isso realmente dá certo. N ao cubo elevado à quinta. Elevar à quinta potência quer dizer multiplicar a minha base, ou seja, o que está dentro do parênteses, por ela mesma, 5 vezes. Só que isso aqui geraria para mim 15 n's, ou seja, n elevado a 15. Só que essa resposta aqui já poderia ser obtida apenas conservando a base e multiplicando os expoentes. Então, realmente, eu não preciso passar por toda essa etapa aqui. Imagina se esses expoentes fossem muito grandes, o tanto que isso não ficaria trabalhoso. Então, olha o que é a regra na verdade. A elevado a m elevado a n significa que o a elevado a m vai ser multiplicado por ele mesmo n vezes. Só que, de certa forma, é só pegar e fazer a elevado a m vezes n. Em outras palavras, a potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Bom, com isso eu consigo começar a pensar em fazer a potenciação de monômios. Basta utilizar essas propriedades de uma forma bem simples. Veja só esse exemplo. 3a elevado à quarta b ao quadrado elevado ao cubo. Eu passei por 3 etapas de resolução. As etapas consistem no seguinte.
O que esse 1zinho aqui quer dizer? Para sair daqui e virar aqui, eu utilizei a propriedade da potência de produto. Cada um dos fatores vai ser elevado ao expoente que está lá fora. E daqui para cá, o que eu fiz? Eu utilizei a propriedade da potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Conserva a base e multiplica os expoentes. E 3 ao cubo eu já resolvi direto, 27. E agora é só terminar de fazer essas multiplicações aqui e usar as convenções algébricas, ou seja, o sinal de multiplicação não precisa aparecer entre número e letra e nem entre letra. Então, 4 vezes 3, 12, 2 vezes 3 são 6. A resposta disso aqui, na forma mais simples, fica 27, a elevado a 12, b elevado a 6. Então, resumindo, a potenciação de monômios ela vai ser feita elevando cada um dos termos separadamente ao expoente lá de fora. Eu elevo o coeficiente e eu elevo também a parte literal. Na hora de elevar a parte literal, eu elevo letra por letra. E nesse momento, eu sempre vou ter que utilizar potência de potência. Então, eu utilizo a potência de produto inicialmente e depois eu uso a potência de potência. E a radiciação de monômios? Nesse momento do 8º ano, nós vamos trabalhar apenas com a raiz quadrada. Por quê? Na hora que a gente for estudar polinômios, especificamente fatoração de polinômios, nós vamos precisar da raiz quadrada. E nós vamos precisar só da raiz quadrada. Então, raiz cúbica, raiz quarta de monômios, isso fica para um momento futuro, tudo bem? Então, olha só, raiz quadrada só consigo tirar de monômios que sejam quadrados perfeitos. Então, vamos lá. Raiz de 36x ao quadrado. Eu posso pegar aqui ó, separadamente, eu tiro a raiz de 36 e tiro a raiz de x ao quadrado. A raiz de 36 é 6. E a raiz de x ao quadrado é só pensar qual número multiplicado por ele mesmo dá x ao quadrado. É o próprio x. Então, 6 vezes x é 6x. Mas, Henderson, essa etapa aqui ficou meio estranha. Então, já fica a dica de cara. Ó. Raiz quadrada, o índice aqui é 2. Para eu tirar o número da raiz, nós já vimos isso em raízes quadradas com números esse ano. Sempre que eu quero tirar alguém da raiz, eu pego o expoente e divido pelo índice. Então, 2 dividido por 2 dá 1. E 1 não precisa aparecer. Então, olha só esse outro exemplo. Vou tirar a raiz de cada um desses fatores separadamente. A raiz de 100 vezes a raiz de y à sexta vezes a raiz de z elevado a 16. A raiz de 100 é fácil, 10 vezes. Quero tirar isso aqui da raiz. 6 dividido pelo índice que é 2, dá 3. Z elevado a expoente 16 dividido pelo índice que é 2, 8. E por convenção, o sinal de multiplicação não precisa aparecer entre número e letra ou entre letras. Ou seja, nossa resposta é 10, y ao cubo, z elevado a oitava. Mais uma coisa. Alguém pode estar pensando, Henderson, e se os expoentes forem ímpares? Como é que você vai fazer para dividir pelo índice que é 2? Estamos com monômios quadrados perfeitos. Monômios quadrados perfeitos, o expoente obrigatoriamente será par. Se não for par, não é coisa que vamos precisar agora, não é assunto que compete a essa parte da matéria, tudo bem? Então, olha só, para eu tirar a raiz quadrada de um monômio quadrado perfeito, eu extraio a raiz do coeficiente e extraio a raiz de cada uma das letras da parte literal, fazendo o quê? Pegando o expoente que tiver dentro da raiz e dividindo pelo índice, que por ser raiz quadrada é obrigatoriamente 2. Então é bem simples assim. Vamos ver através de um exemplo como é que funcionaria realmente isso. Tenho esses 4 cálculos para serem feitos. Então aqui uma potência. Pega cada um desses fatores, pega o menos 5, o x à sétima, o y ao quadrado e o z ao cubo e eleva todo mundo ao cubo. Na hora que eu fizer aqui, eu tenho que lembrar base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. 5 ao cubo, 125. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Bom, tranquilo, né?
Anderson, e aqui? Da mesma forma, olha o meu coeficiente, que é o menos 3 meios, eu elevo à quarta, o a quinta eu elevo à quarta, o b ao quadrado eu elevo à quarta, e o c elevado a 1, que está escondido aqui, eu também elevo à quarta. Base negativa, expoente par, a resposta é positiva. 3 à quarta, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. 2 à quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, a resposta é 81 sobre 16. Potência de potência, conserva a base A e multiplica o 5 pelo 4. Conserva a base B e multiplica o 2 pelo 4. Conserva a base C e multiplica o 1 pelo 4. Chegamos nessa resposta. Só que você pode expressar a resposta quando o coeficiente é fracionário de duas formas. Ou você coloca o coeficiente aqui antes, multiplicando a parte literal, ou então você pode juntar o numerador com a parte literal para formar o novo numerador da fração, mantendo 16 sobre todo mundo. Essas duas respostas significam exatamente a mesma coisa. E aqui? Raiz quadrada de 36n elevado a 36. A radiciação agora tira a raiz da parte numérica, que é o coeficiente, e tira a raiz da parte literal separadamente. Raiz de 36 vezes a raiz de n elevado a 36. Raiz de 36 é 6. E cuidado, aqui não é tirar a raiz de 36. Aqui o 36 é um expoente, divido pela base, 18. E aqui agora, a raiz de 4a elevado a 20, não, separa o coeficiente aqui, então a raiz de 4 nonos, vezes a raiz de a elevado a 20, vezes a raiz de b elevado a 16. A raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Raiz de a elevado a 20, divide o 20 por 2, dá 10. Raiz de b elevado a 16, divide o 16 por 2 e dá 8. Conclusão. 2 terços de a elevado a décima b à oitava é a minha resposta. Ou, se eu quiser, 2a elevado a décima b elevado à oitava sobre 3. Então, aqui estão os exemplos com números um pouquinho diversificados e a gente vê que a forma de resolver é sempre a mesma. E para finalizar, nós já sabemos que entre números, potenciação e radiciação são operações inversas. Em monômios também são. Olha só. Se eu pegar isso aqui e elevar ao quadrado, eu chego nessa resposta. Se eu pego essa resposta e tiro a raiz quadrada, eu volto em quem estava dentro do parênteses. Da mesma forma, eu tirei essa raiz, deu esse resultado. Se eu pego esse resultado e elevo ao quadrado, eu obtenho quem está dentro da raiz, eu obtenho o meu radicando. Em outras palavras, fiz uma potenciação, quero saber se ela está certa? Basta tirar a raiz quadrada. Tirei uma raiz quadrada, extraí a raiz de um monômio. Quero descobrir se está certo? Elevo ao expoente 2, já que a raiz é quadrada, e verifico se dá o número que está dentro da raiz. Então, em outras palavras, se a raiz de A for igual a B, então esse B, se eu elevar ao quadrado, eu obtenho exatamente A. Especificamente, a raiz enésima de A for igual a B, ou seja, não obrigatoriamente a raiz quadrada aqui, pode ser qualquer índice. Basta eu pegar esse número e elevar a esse índice que tiver aqui, eu obtenho quem está dentro da raiz. Mas a nível de oitavo ano, nós vamos nos preocupar apenas com a raiz quadrada. Até a próxima, fiquem com Deus.